Muito bem. Então, esse livro aqui, ele foi escrito em 1949. Obviamente, isso aqui é uma edição mais antiga, tá, Heitor? Ele está em edição posterior. Foi lançado, relançado com várias edições, tá? Por um cara chamado Kurt Wilhelm Marek. Ele é um alemão, tá? E aí já tem uma curiosidade, que ele foi propagandista do Terceiro Reich, então ele mudou o nome. Ele começou a adotar um pseudônimo, que é Kurt, só que agora com C, né? Wilhelm, W, Kurt Wilhelm Saran, tirando o Marek do sobrenome e botando Saran, justamente para, digamos assim, desvincular o nome dele, né, desse passado nazista que ele tinha. Ele foi funcionário do Goebbels, então? Ele foi funcionário do Goebbels. Ele era chamado de Propagandist Company, né? Uma coisa assim, que seria um companheiro de propaganda. Ele não era da alta oficialidade do Terceiro Reich, do regime nazista, obviamente, mas ele contribuía com propaganda em favor dos nazistas, né? Depois ele acabou se arrependendo, né? Ele deu testemunhos dele acerca do momento e tal. O que aconteceu com ele é meio parecido com o que aconteceu com Martin Heidegger, que também trabalhou para os nazistas durante um tempo, o filósofo alemão Martin Heidegger, né? Enfim. E aí, em 1949, ele escreve esse livro. Esse livro aí, cara, é um dos grandes manuais da arqueologia, né? E é um livro que faz muita gente sentir fascínio pelas grandes descobertas arqueológicas, né? Então, uma delas nós vamos falar mais diretamente hoje, mas pode ser que tenhamos que abordar outros programas para tratar de outras descobertas arqueológicas tão fascinantes quanto a descoberta da tumba de Tutancâmon, né, como você tinha falado ali anteriormente. Ele fala, Heitor, uma das descobertas que aparece nesse livro é a do alemão, conterrâneo dele, né, Heinrich Schliemann, que quando tinha 7 aninhos de idade, ele recebeu um exemplar do livro Ilíada, do Homero, que narra a guerra de Troia. E aí, o pequeno Schliemann, né, que era de uma família rica alemã, ele colocou na cabeça, eu vou descobrir Troia. E passou a vida toda nessa busca, nesse search, até que ele realmente descobriu Troia, né, na antiga Anatólia, naquela região que hoje pertence à Turquia, e não só uma, mas descobriu 7 Troias diferentes, é sensacional. Isso aí, eventualmente, pode ser tema de um programa futuro. Na costa oeste da Turquia, né? Isso, exatamente. De frente para o Mar Egeu, de frente para o leste da Península Grega, né? Isso, perfeito. Oh, localização geográfica do nosso especialista aí. Muito bem colocado. E outro assunto, outro tema tratado nesse grande manual de arqueologia, recomendadíssimo, tá? Independente do passado do autor ligado ao nazismo, nós estamos falando aqui dessa obra arqueológica que, nesse caso, não tem nada a ver com o nazismo, né? E é um livro recomendadíssimo, é um livro que gera fascínio nas pessoas, é um best-seller, obviamente, por causa disso. E ele trata também, Heitor, da descoberta da Pedra de Roseta, que você também tinha comentado anteriormente, né? Nós temos aqui François Champollion, Jean-François Champollion, que ele é considerado o pai da egiptologia. Heitor, a minha primeira graduação foi em arqueologia, cara, lá no Rio de Janeiro. Tá? E eu tinha um colega que ele era especialista em Egito, que era o Moacir. Eu não lembro o sobrenome dele, mas eu lembro o nome. Ele fazia objetos ligados à cultura egípcia antiga. Inclusive, eu lembro que ele fazia em tamanho real. Tá? Ele fazia lá facsímile, não é facsímile, facsímile é geralmente ligado a documentos escritos, mas ele fazia lá réplicas dos sarcófagos, é uma coisa fascinante, ele tinha toda uma coleção. Depois ele foi ao Egito, ele estudou a língua egípcia antiga, é uma coisa incrível. E parece que depois ele foi trabalhar no Museu Rosa Cruz, lá de Curitiba, que tinha um setor só de egiptologia. Muito legal, né? Mas voltando ao Jean-François... Só uma perguntinha rapidinho. Brevemente, se tu puder me responder. Só me diferencia arqueologia de paleontologia. Eu que sou leigo totalmente nessa área, o Michel. Pô, aí tu me pegou, cara, não sei a resposta. Não, tô brincando, sei sim. Olha só, na verdade o que acontece é o seguinte,
Arqueologia é uma ciência que estuda toda a cultura material humana no tempo e no espaço. Então, tudo que é produzido pelo ser humano, que a gente chama de cultura material, os artefatos, sejam móveis ou imóveis, né? Se a gente falar de questões mais arquitetônicas, aí é um imóvel, no caso. Então, nós temos esse campo de ação da arqueologia. Então, por exemplo, a Pedra da Roseta, ou Pedra de Roseta, ele é um artefato arqueológico. Por quê? Porque envolve algo criado, transformado pelo ser humano num determinado tempo, né? No caso, é o período posterior a Cristo. A Pedra de Roseta foi escrita já após a ocupação grega e depois romana no Egito. Tanto que existe o grego aqui, eu já vou falar disso, né? Mas só para responder a tua pergunta. E a paleontologia já trabalha com fósseis animais. Então, o paleontólogo, o Heitor, ele vai trabalhar com a fauna e megafauna pré-histórica. Então, o paleontólogo, geralmente, ele não entra no campo de ação da arqueologia, e vice-versa. Apesar que o arqueólogo depende, muitas vezes, das descobertas do paleontólogo, e o paleontólogo depende também, em alguns aspectos, das descobertas do arqueólogo. Quer ver, por exemplo, na série Friends, tinha um paleontólogo famoso, né, que era o Ross Geller. Não sei se você já assistiu Friends, né? E aí o pessoal... eu acompanhei alguma. É que sitcom não é muito o meu estilo de série, seriado, mas eu ouvi alguns episódios, assim, tal. Nem Two and a Half Men, nem esse tu acompanhou? Não, cara, para não dizer que eu não assisti um sitcom, eu assisti Brooklyn Nine-Nine recentemente. Tá, mas não é muito o estilo de série seriado que eu curto, assim. Mas claro, imagina, Friends é super famoso, meu Deus do céu. Two and a Half Men mais ainda, né? Imagina. Não. O Friends é muito mais antológico do que o Two and a Half Men. Apesar que o Two and a Half Men tinha lá o Charlie Sheen. O Charlie Sheen, que foi o ícone, né? É um cara com muita picardia, aquela malandragem que dava uma atmosfera, né? Tem um símbolo ao redor também. Sim. Agora, o Friends eram aqueles 6 amigos, né? E aí o pessoal ficava zoando o Ross Geller porque ele era paleontólogo. Pô, tu só fala de osso de dinossauro, cara. Então, assim, inclusive, já vou aproveitar e dizer o seguinte: os dinossauros não conviveram com os seres humanos, né? Porque, por exemplo, se a gente pega aquelas historinhas, Heitor, dos Flintstones, do Piteco, né? Tem essa misturança que, na verdade, não corresponde à realidade, porque os dinossauros eles foram extintos há aproximadamente 500 milhões de anos atrás. E os primeiros seres humanos, eles foram identificados na África há aproximadamente 3 milhões e 500 mil anos, ou 4 milhões de anos atrás, ou seja, eles não conviveram. Aliás, os primeiros humanos, mas que não eram nem Homo sapiens. Homo sapiens, de fato, foi até mais. Eu tô falando dos humanos em geral. Né? Sim, os humanos em geral tem... Não, isso que você falou é muito interessante. Os primeiros hominídeos. Né? O erro conceitual é tão grande quando esses desenhos e animações colocam humanos e dinossauros no mesmo universo, no mesmo período de tempo, que, meu Deus, a diferença da extinção dos dinossauros para o surgimento do primeiro humano dava para... Meu Deus do céu, é uma quantidade de tempo... A distância... Aliás, se não fosse a extinção dos grandes jurássicos, né, dos grandes dinossauros, ou répteis, nós não teríamos a possibilidade do ser humano se desenvolver. Da emergência... Os mamíferos eram a presa... Exatamente. Desses grandes predadores. Né? Segundo a teoria mais conhecida, né, a mais aceita, né, os mamíferos emergiram justamente para essa liberdade que tiveram então agora de ter que sair das tocas e tal, porque daí não deixaram de ser agora as presas para talvez começar a ser predadores e tudo mais. E por sinal, eu já vou anotar aqui como uma possibilidade futura de programa, para a gente abordar também essa questão da extinção no Jurássico, né, no período Jurássico. Mas vamos lá. Aí o Champollion, então, ele fez a tradução da Pedra da Roseta. A Pedra de Roseta, Heitor, foi encontrada no Egito, né, em 1799, pelas tropas de Napoleão Bonaparte, né, no contexto do momento em que ocorreu uma batalha chamada Batalha das Pirâmides, né, que foi uma campanha feita pelo exército francês, comandado por Bonaparte, lá no Egito. E aí encontraram esse artefato. Esse artefato ele ficou durante muito tempo, né, nos porões, digamos, né,
eu não lembro exatamente o museu, não sei se era o Louvre, acho que não era o Louvre não, tá? E aí, na metade do século XIX, Napoleão já tinha morrido, né? Então a França já estava passando por outras transformações, inclusive, e o Champollion resolveu, então, se se debruçar na tradução. Aí a Pedra de Roseta, ela tem essa primeira parte em hieroglífico, essa segunda parte mais central em demótico, hieroglífico e o demótico eram línguas faladas no Antigo Egito, inclusive através de representações pictóricas, que são esses símbolos que a gente conhece aqui, e na parte de baixo estava o grego. E a partir da transposição do grego, e ele era um filologista, né, o Champollion era um cara que conhecia várias línguas, era um grande linguista, né? Então, sabendo o grego fluentemente, inclusive o grego arcaico, ele conseguiu fazer a tradução do hieróglifo, né? Por isso que ele também é chamado, Heitor, de pai da egiptologia, porque ele dá o impulso, né, inicial para esse grande interesse, né, do grande público a respeito das coisas do Egito, né,